Amém? Abram suas Bíblias lá em 1 João, Epístola de 1 João. Amém? 1 João, capítulo 1, primeiramente. Amém? Vamos lá, capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E agora você vai lá para o capítulo 5, apenas o versículo 13 eu quero ler. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Tu és aquele cercado de querubins e serafins de todos os lados, que se prostram diante da tua glória por toda a eternidade, Senhor. Tu és aquele cujos pés, Senhor, a nossa alma almeja, Senhor. Almeja muito em breve estar diante dele, prostrado também, Senhor. Nossa alma anseia, Senhor Jesus, te encontrar um dia face a face, Senhor. Nosso espírito, Senhor, diariamente, a nossa alma, o nosso corpo, deseja estar contigo, Senhor. Ó Deus, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, Senhor, enquanto nós estivermos aqui nesse tabernáculo, Senhor, que a tua glória se manifeste em nossas vidas, Senhor. Que a tua presença, Senhor Jesus, seja muito mais do que um conceito, Senhor, mas seja realmente, Senhor, uma relação concreta e viva em nós, Senhor. Nós não queremos viver um cristianismo teórico, Senhor, um cristianismo que não se transforma numa relação, Senhor. Nós te desejamos, Senhor Jesus, mais do que tudo na nossa vida. Tu és o amado da nossa alma. Tu estás presente em cada um de nós aqui, Senhor, que a tua graça se manifeste em nós nessa noite. Sem a tua graça, Senhor, nós não podemos entender absolutamente nada daquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós dependemos dela. Nós queremos agora, Senhor Jesus, levar nossa mente, Senhor, cativa ao teu Espírito. Queremos nos esconder atrás da tua cruz, Senhor. Que nossa mente agora, Senhor Jesus, tenha iluminação suficiente, Senhor, para entender o que o Senhor deseja falar conosco. Em teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Eu considero 1 João um livro básico de discipulado. Basicamente, todos os homens que eu discipulei fora do grupo de renovo, eu sempre iniciei meu discipulado em cima de 1 João. Porque eu acho que 1 João, ela é uma carta que ela resume muito bem vários aspectos da fé cristã. Ela começa afirmando algo muito poderoso diante da fé cristã e diante de uma afirmação de fé que eu e você fazemos nesse mundo. Nós cremos no Deus que se fez carne. Como? De que forma? Não sei explicar. Eu não sei dizer, não sei afirmar isso de maneira lógica, como muitos ateus desejariam que eu dissesse e explicasse isso dentro de um tubo de ensaio. Eu não tenho como explicar isso. Como você explica que o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todo o universo pelo seu poder, pela sua glória, se comprimiu dentro de um útero, em algo invisível a olho nu, se transformou num homem de carne e osso como eu e você.
andou nesse mundo, eu não tenho explicação para isso. Extrapola qualquer explicação lógica dentro daquilo que a gente conhece diante da Bíblia. Alguém questionou a questão da virgindade de Maria essas 2 semanas atrás, afirmando que não é lógico uma virgem ficar grávida, porque na lógica humana, toda gravidez nasce de uma relação sexual. Daí sugeriram algumas coisas, que o Espírito Santo era um homem, e daí, por isso, teve relações com Maria. Automaticamente, como Jesus, o Pai e o Espírito Santo é um só, na verdade, Jesus teve uma relação incestuosa com Maria, e daí ele se gerou a si mesmo, né? Então, é só ateu para dizer coisas assim, né, gente? Porque nem o diabo não pensa coisas assim, né? Acho que nem ele é tão criativo para afirmar essas coisas. E aí o cara argumentou assim que isso é um paradoxo, né? Paradoxo é quando você afirma algo como verdade que é contrária à razão, né? Contrária à lógica. Eu falei, não, pelo contrário. É uma coisa tão comum mulheres virgens ficarem grávidas todos os dias, né? Como se tivesse falado uma coisa mais lógica do mundo. É óbvio que é um paradoxo. É óbvio que é algo contrário a tudo aquilo que a gente viu na história da humanidade. A gravidez de Maria não é uma coisa que aconteceu diversas vezes, em diversas gerações, em toda a história da humanidade. Esse foi um acontecimento único, sobrenatural na história. Deus se tornou carne uma única vez na história. E esse é o desafio da nossa fé. Afirmar isso até o fim dos nossos dias. A gente tem que voltar a confessar o credo apostólico na nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no Espírito Santo, que me consola diariamente. Creio que Deus se fez carne em Cristo Jesus. Morreu numa cruz. Nasceu da Virgem Maria antes de morrer. Nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz. Ao 3º dia ressuscitou, subiu aos céus. Eu creio que um dia ele vai voltar. E eu creio na ressurreição dos mortos. Aleluia. Essa é uma afirmação que ela tem que estar sempre na minha boca, todos os dias. Todos os dias. Porque há uma corrente contrária a tudo isso, tentando nos roubar dessas verdades bíblicas, e que nós temos experimentado diariamente. João começa afirmando, então, a primeira coisa que ele fala ali no versículo 1, ele diz assim, o que era desde o princípio. Essa afirmação ela tem tudo a ver com aquilo que Deus falou para Moisés lá no monte, né? Quando Moisés chega e pergunta para Deus, qual é o teu nome? Quando eu for chegar diante da presença de Faraó e eu ter que dizer, olha, Deus mandou eu aqui. A palavra Deus era algo desconhecido para Moisés. O que eu falo? O que eu digo? Qual é o nome que eu pronuncio? Deus faz uma afirmação usando o tetragrama, que são 4 letras no hebraico, que é Y, W, H e W. É uma pronúncia que se perdeu no tempo, ninguém sabe dizer mais a pronúncia desse nome. Depois os teólogos e os próprios judeus pegaram essas 4 letras e misturaram com a palavra Adonai, também no hebraico, e daí surgiu Yahvé, o Jeová, como muitos falam. Jeová é a pronúncia mais longe da real pronúncia. Yahvé é muito mais fiel do que Jeová. Ok? Então, o testemunho de Jeová, sinto muito lhes afirmar, mas vocês estão equivocados, né? Então, Yahvé está lá, a afirmação, né? E Moisés tem que chegar, então, diante de Faraó e dizer, olha, Yahvé mandou eu vir aqui te falar uma coisinha. Esse era o nome que ele tinha que pronunciar. Os teólogos acreditam que o significado desse nome é eu sou. Interessante, né? Qual é que é o teu nome? Meu nome é eu sou.
Não, eu perguntei teu nome. Já falei, eu sou. Uma coisa que é interessante em Deus é que Deus não tem crise de identidade, né? É interessante isso, né? Nós temos nossas crises de identidade, Deus não tem. Ele chega e ele afirma, eu sou, e ninguém questiona, né? Você não vê Moisés, como assim? Eu sou. Isso basta para você. Saber que se há algo, se existe algo nesse mundo, que eu e você podemos visualizar, ver, enxergar, apalpar, pegar, sentir, presenciar na vida, é porque Ele é. Ele é a causa de todas as coisas. Tudo na vida que você está vendo tem uma causa, menos Deus. Tudo na vida você vai recuando até chegar em uma causa primária, e essa causa primária é Deus. Então Deus é o único que pode dizer, diante de tudo aquilo que existe, Ele chega e fala, eu sou. E João, ele começa a afirmar isso, ele fala, aquele que era, desde o princípio. O que era, o que sempre foi, o que sempre sustentou todas as coisas desde o início. Ou melhor, antes do início. Porque Deus não teve um início. Se você fala Deus desde o início, dá a impressão que Deus teve um ponto na existência que Ele passou a existir. Eu não tenho explicação para isso. Não consigo compreender isso. A ciência não tem uma explicação para isso até hoje. Como que as coisas sempre existiram. E ele fala então que aquele que era o grande eu sou desde o princípio, aquele que nós ouvimos, aquele que nós vimos com os nossos olhos, aquele que nós contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Na Bíblia ela afirma que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Mas como que eu vou dizer isso a uma pessoa que está respirando, andando, falando na minha frente, que está vivo, mas não tem a Cristo? O conceito de vida na Bíblia Sagrada é que a vida é uma pessoa. A vida, de alguma forma, ela um dia se transformou num bebezinho, um adolescente, depois num jovem, começou um ministério aproximadamente com 27, 30 anos, porque não se sabe exatamente a data em que Cristo nasceu, né? Alguns historiadores sugerem que Jesus nasceu 4 antes dele mesmo. Jesus nasceu 4 antes de Cristo. Houve um erro de datação, ele nasceu 4 antes dele mesmo. Ali mais ou menos com seus 27 aos seus 30 anos, quando ele começa o seu ministério, ele se expõe a esse mundo. De alguma forma, Jesus ele foi o único homem na história que chamou para si uma responsabilidade pessoal para com você. Ele não falou assim, olha, faça tudo aquilo que eu estou mandando e você será salvo. É óbvio que Jesus ele nos trouxe alguns ensinamentos, algumas coisas que fazem parte da ética cristã, da vida. Se hoje você é casado com uma única pessoa, e você tem todo o direito de protestar se haver algum tipo de pular na cerca, de alguém pular a cerca, se você tem o direito de protestar diante disso, é porque a fé cristã trouxe isso. Monogamia é algo da fé cristã. Nós herdamos da fé judaica e hoje nós temos aí. Isso não fazia parte do paganismo. Se hoje nós podemos chegar diante do mundo, subir em qualquer palanque e falar sobre igualdade, que todos os seres humanos são iguais, é a fé cristã que pode dizer isso. Somente ela. Somente a fé cristã pode dizer que todos vocês são iguais, porque nós temos um Deus que nos ama por iguais, que criou todos os iguais. Dentro da fé ateia, por mais que eles possam espernear, gritar e falar qualquer coisa que contrária a isso tudo, o fato é que
fé ateia não pode dizer que todos são iguais. Primeiro de tudo, porque se você acredita na teoria da evolução como um fato, né, você tem que acreditar em eliminação do mais fraco. Quando você vê seres humanos morrendo por doenças, crianças que mal nascem, são abortadas, isso nada mais é do que a natureza fazendo o seu papel de eliminação dos mais fracos. Não existe nenhum ponto de referência onde eu possa afirmar que todos os seres humanos têm direitos iguais. Dentro do paganismo, isso era muito forte. No paganismo, por exemplo, eles acreditavam que as mulheres eram inferiores. Escravos não eram pessoas, eram animais, eram bichos. De repente entra a fé cristã e resgata tudo isso na história. E nós estamos aí hoje vivendo isso. E glórias a Deus por isso, né? Esse então se torna um homem e o impressionante de tudo isso é que ele começa a falar para todos assim: olha, se você crer em mim, você será salvo. Se você crer em mim, você tem a vida eterna. E hoje há uma crise na igreja de pessoas que não têm mais certeza se são salvas ou não são salvas. Eu não vou fazer essa pergunta aqui essa noite, porque eu não quero passar vergonha. Mas se eu perguntasse quantos aqui têm certeza de que estão salvos, de que têm a vida eterna dentro de você? Quantos teriam a ousadia de pegar, ou a certeza, a convicção de levantar suas mãos e falar: eu creio nisso que eu tenho? Eu queria falar um pouco sobre isso. Como que você tem certeza de que você tem a vida eterna ou não? A questão de, quando a gente fala assim, se você é salvo ou não é salvo, essa questão de salvo, ela delimita um pouco a fé cristã. Porque dá a impressão que eu aceito Jesus com a única finalidade de ser salvo. Apesar de que eu creio que Jesus me salvou de mim mesmo, salvou das minhas escolhas erradas, salvou da vida que eu levava e de muitas coisas erradas que eu fazia, houve algo muito mais impactante que isso. Eu descobri que eu estava morto e que eu ressuscitei em Cristo Jesus nas regiões celestiais e que agora eu vivia uma nova vida. E essa nova vida só era vivida porque Ele habitava em mim. Por isso existia essa nova vida. E Jesus ele começa a falar então, olha, se você não tem a mim, você não tem a vida. Se você não tem a mim, você não tem a vida. Todo aquele que rejeita a mim está condenado. Está morto. Você está morto se você não tem a mim como Senhor e Salvador da sua vida. João continua dizendo assim: pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Para aí, caramba. Você viu como João é claro nisso tudo? Quando há dúvidas na minha vida com relação a ser ou não ser salvo, ter ou não ter a vida eterna, tudo depende de uma resposta que eu dou diante de uma pergunta. Isso não diz respeito a um posicionamento teológico apenas, né? Mas principalmente a uma certeza que eu tenho que ter dentro da minha vida. Dentro da afirmação que eu faço para mim mesmo todos os dias. Se eu tenho Cristo ou não. É apenas isso que define se eu sou ou não sou alguém salvo. Se eu tenho ou não tenho a vida eterna. Nada mais importa. Não importa se eu estou dentro de uma igreja, se eu não estou dentro de uma igreja, se eu tenho um ministério, se eu não tenho um ministério, se eu sou filho de pastor, se eu não sou filho de pastor, se eu já nasci dentro de uma igreja ou não nasci, se eu acredito que Jesus é um cara bonzinho. Esses dias eu vi um vídeo ateu que eu dei muita risada, né? Aí diz que o cara chegou diante de Deus no dia do julgamento e Deus falou: e aí? Eu disse: olha, Deus, você não tem como mandar eu para o inferno. Daí Deus falou: por quê? Porque você não me deu evidências suficientes da tua existência.
Esses dias um cara falou assim que ele acreditaria em Deus se Deus por 2 horas eliminasse sobre a face da terra a lei da gravidade. Se todos nós saíssemos flutuando, durante 2 horas ele acreditaria em Deus. Dá vontade de mandar uma chupeta pelo correio para um cara desse, né? Uma mamadeira, um kit bebê para ele. Ó, bebejão. Né? Tá para você aí, ó. Fica mamando aí o resto da vida esperando Deus, a lei da gravidade. Se quer virar borboleta, nós damos um jeito. Compramos umas asinhas para você, né? Deixamos você por aí na vida. Pois a vida foi manifestada e nós testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Ou seja, a vida eterna se manifestou, ela se tornou carne. Certa vez o Clayton falou algo muito interessante. Quando Jesus chama para si, e ele fala, se você quer ter a vida eterna, você tem que acreditar em mim, só alguém que é eterno pode dar eternidade. É por isso que Buda não pode prometer nada para mim e para você. É por isso que Allan Kardec não pode prometer nada para mim e para você. É por isso que Krishna não pode prometer nada para mim e para você nesse quesito. Porque todos eles eram homens como eu e você. E nenhum deles chamou para si essa responsabilidade. Todos eles disseram, olha, tem umas questões aqui, questões de filosofia, de vida, que você pode fazer, cumprir. Eu não estou desmerecendo tudo, acho que tem coisas interessantes. Esses dias eu estava ouvindo rádio, meu MP3 acabou a pilha, fiquei indignado, tive que ouvir Ouro Verde, aleluia, glória a Deus. O melhor rádio do mundo. Né? Fiquei ouvindo Ouro Verde, só música atual. Né? E de repente começou, Momento Espírita. Daí na hora o poder evangélico foi mais alto, eu fui desligar, pensei, vou ouvir. Amarrei tudo que é coisa que estava saindo por aquelas ondas sonoras ali. Falei, vamos ouvir. E, cara, o cara contou uma história ali que me edificou. No final da história, eu saí dando glória a Deus, assim. Não, irmão. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender diante da vida é literalmente isso, é reter o que é bom, né? Não é porque foi alguém que talvez em termos de fé pensa diferente do que eu, no quesito de salvação e algumas questões ligadas à pessoa de Jesus, que aquilo que ele está dizendo necessariamente é algo que não vale para a minha vida. Claro que tem coisas que eles diriam ali que eu ia dizer, para mim não dá. Isso aqui não serve. Mas aquilo, quando eu ouvi aquela história toda ali, eu falei, nossa, que interessante. Legal. Isso aqui é um princípio de vida que, se for aplicado, torna esse mundo um pouco melhor. Né? Eu não lembro o que era. Eu acho que vai no final do ano na praia, dê 3 pulinhos para trás, daí muda a tua vida. Acho que era uma coisa assim, eu achei muito legal. Eu pensei em fazer no final do ano isso para mudar a minha vida. Bom, Jesus é o único que pode... Mentira, não era isso, é óbvio, né, gente? Jesus é o único que pode prometer a vida eterna para mim e para você, porque Ele é o único que é eterno. E a fé cristã, ela é tão complexa e perfeita nesse quesito, que ela obedece uma linha de lógica, de doutrina, de crença, que começa, primeiro de tudo, começa lá num Deus criando todas as coisas. Começa então uma história, e uma coisa que John Eldredge ele fala é isso. O que é interessante é que na fé cristã você tem essa consciência de que você não é um cara que está fora da história, você não está fora, perdido, sem saber de onde você veio e nem para onde você vai. A fé cristã, ela te dá essa convicção de que nós nascemos em Deus, temos uma herança que vem de um povo que faz parte da história. Um cara me questionou assim, você tem provas arqueológicas da existência de Abraão? Abraão nem existiu, falou isso para mim. Eu falei assim, você tem provas, então, de onde surgiu o povo de Israel? Você sabe me explicar, então, de onde surgiu? Foi os ETs que trouxeram os caras e jogaram aqui na terra?
Você sabe me explicar isso, bobão? Vou ganhar dinheiro mandando uma madeira todo mês para esses caras. Né? Você sabe me explicar de onde surgiu então o povo de Israel, meu amigo? Sabe dizer? Você conhece alguma vez, ouviu falar dos cananeus na sua vida? Você ouviu falar sobre isso? Não, então. Eu não preciso ficar explicando de onde surgiu Abraão, cara. A existência do povo de Israel sobre a face da terra é uma evidência de que aquilo que eu creio tem lógica, é história, está lá. Não nasceram no meio do deserto, assim, da areia. Isso aí para quem assiste o filme A Múmia, né? Está lá. Então essa certeza de que eu sou uma herança daquilo, eu creio que em um Cristo que dividiu a história. Né? Eu não consigo entender como as pessoas conseguem arrumar argumento para me explicar como um homem monoteísta que acredita num único Deus, e de repente esses homens que eram judeus não teriam motivo e razão nenhuma para adentrarem em arenas e serem devorados por leões, por todo tipo de fera, enfrentando todo tipo de morte e tortura, por um cara que eles não viram, inventaram. Né? Não é essa a teoria, a conspiração, que o cristianismo foi um bando de loucos que não tinham o que fazer, que inventaram uma história lá na hora, né? Vamos inventar uma historinha para ganhar dinheiro. É interessante, os caras ficaram 3 séculos se ferrando, não ganharam um tostão. Qual é a lógica disso? Esses caras ficaram 3 séculos e meio sendo mortos em arenas, vendo seus filhos sendo mortos, consumidos por leões. Tinham que se reunir em catacumbas, porque senão seriam mortos em nome de um cara que não existiu. Sou eu como cristão, que reivindico diante da história a lógica disso. Quando você fala para mim que Jesus Cristo não existiu, eu te desafio então a me provar a lógica das arenas romanas. Me explique então a lógica de milhares e milhares de cristãos morrendo por um Deus que não existiu. Me explique a lógica de 2,5 milhões de cristãos no mundo que eram toda sorte de desgraça nesse mundo e foram impactados pela mensagem dessa mentira, entre aspas, que continua transformando radicalmente a vida de homens e mulheres por mais de 2.000 anos. Está aí. Essa é a mentira que, se for verdade que é a mentira que mais deu certo na história, né? Não tinham dinheiro nenhum, não tinham armas, não tinham exércitos, quase que 100% deles ignorantes, ao ponto de os Césares, os romanos na época, falar assim: quem são esses que estão abalando o mundo, estão mexendo com o mundo? O mundo não é mais o mesmo depois que esses caras estão aí proclamando esse evangelho. Como eu queria que o mundo dissesse isso a meu respeito. Depois que esse cara se converteu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque através da vida desse cara, Deus tem transformado tudo que está em volta dele. 12 homens. Depois juntou mais alguns pouquinhos, algumas mulheres. Tiveram a ousadia de transformar o mundo. E se nós estamos aqui hoje, é porque esses homens foram homens suficientes para adentrar e encarar todos os perigos. Todos eles morreram martirizados. Todos eles morreram. Porque não amaram as suas vidas. Porque entenderam que se havia vida neles, é porque eles tinham a Cristo na vida deles. Eles entenderam assim que não há vida fora disso. Se eu extrair isso da minha vida, não resta mais nada. Eu preciso dele. E eu sou capaz de morrer por ele. Quando nós vamos entender na nossa vida que se nós temos vida, a única razão de nós termos vida é porque nós temos ele. Se nós não temos ele, nós não temos absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Eu estava compartilhando hoje com o pessoal do Renovo
Esse renovo foi um milagre. 35 golgotanos, 2 dias juntos sem brigarem. Foi uma revolução no mundo espiritual, né? Um milagre poderoso. Foi realmente, gente, foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeci eles quando terminou. Eu falei, olha, obrigado porque vocês não me decepcionaram. Foi poderoso o que aconteceu aqui nesse final de semana. Obrigado mesmo. Eu quero honrá-los aqui diante de vocês mais uma vez. Mas uma das coisas que eu falei foi uma palavra que o Padre Fábio, gatinho Padre Fábio, o gatinho Padre Fábio falou o seguinte. Perguntaram para ele, porque ele é um homem bonito, sem nenhuma conotação homo com isso, né? Mas ele é um homem bonito mesmo, canta bem. Se eu fosse mulher, eu casava com ele, pronto. Mas ele é padre, então estava ferrado, né? E perguntaram para ele assim, algo como, você não se arrepende? Você não se arrepende? Ele respondeu assim, eu tenho convicção do meu chamado. E a vida que eu escolhi, eu não tenho mais volta. Eu não tenho mais como voltar atrás. Aqueles 12 homens olharam. Quando eu falo 12 homens, eu não estou incluindo Judas, estou incluindo Matias, tá? Então, não é Judas na questão, estou incluindo Matias. Aqueles 12 homens, quando foram desafiados para seguir a Cristo, eles olharam e eles disseram para si mesmos, não temos mais volta. Não temos mais volta. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Primeira Colossenses, abram suas Bíblias. 1 Colossenses capítulo 1. Desculpa, Colossenses. É que no meu tem Colossenses 1, 1 Colossenses 3. Filho. Vocês não deixam passar nada, né? Uma marcação cerrada ali, ó. A partir do versículo 9, diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor. Essa questão do dignamente, que é uma questão que mais pega comigo e mais pega com você, né? Eu acho que nós nunca, jamais, eu creio nisso, que nós jamais seremos dignos daquilo que nós temos e daquilo que nós recebemos da parte de Deus. Mas Paulo está querendo colocar assim para mim, para você, e fala assim, olha, eu oro para que vocês possam andar dignamente. Para que quando esse mundo olhar para a tua vida, esse mundo olhe para você e veja a dignidade de um homem e de uma mulher de Deus mesmo nesse mundo. Essa vida que nós estamos proclamando tem que ser vida viva. É uma vida que traz vida e não uma vida morta. Amém. Talvez você tenha adentrado neste lugar aqui sem convicção nenhuma de que você tem a vida eterna na sua vida. De que Deus ama você, de que Deus habita em você. Esse é um exercício da fé. Esse não é um exercício que começa no meu emocional, que eu tenho que sentir um arrepio. Ai, estou sentindo Deus, agora sim. Começou aqui na unha do pé, está subindo, está vindo, está vindo. Isso aí a gente sente no terreiro de Macumba, lá no terreiro. Lá a manifestação é dessa forma. Na fé cristã, há um princípio bem básico nisso tudo. Se você crer, você terá. Que essa conversa que nós tentamos trazer para dentro da fé cristã,
que primeiro eu sinto para depois tomar algum tipo de passo, isso não existe. Deus tocou na minha vida, eu fui desafiado e falou para mim, entregue sua vida a Cristo. Eu não senti absolutamente nada, mas a única coisa que eu tive foi uma convicção de que aquilo era o que eu queria para o resto da minha vida, porque eu estava cansado da minha vida. Eu tinha sido criado dentro de uma igreja, tinha experimentado a igreja e tinha experimentado coisas do mundo lá fora, mas eu nunca tinha experimentado Cristo na minha vida. E quando me foi apresentado, eu não podia perder aquilo. Me disseram, você tem 3 meses para voltar a ser a mesma porcaria que você era antes. Eu disse, nunca mais. Nunca mais. Eu olhei para frente e falei, não tem mais volta. Não tem mais volta. A fé cristã, João, durante toda a carta e a epístola dele, ele vai trazer algumas definições que tem que estar impressas no meu e no teu caráter. Uma das coisas que João fala é que aquele que é nascido de Deus não pode mais viver na praticidade do pecado. O pecado não pode ser mais uma coisa comum na minha vida, uma coisa rotineira, algo que se torna o meu amiguinho de estimação. Né? Crianças não têm amiguinho imaginário, né? A gente tem nossos amiguinhos também imaginários, que estão ali o dia inteiro com a gente abraçando. Todos os dias caminhando nesse mundo. Feche seus olhos. Talvez você tenha entrado neste lugar nessa noite com medo, perdido, sem saber o dia da manhã. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, nós perdemos um amigo nosso num acidente de moto. Eu não posso afirmar se esse menino estava pronto ou não. Não sei se a vida eterna estava nele ou não. Mas aqui agora eu quero tratar contigo, com você mesmo. Talvez você esteja há muito tempo dentro de uma igreja e ainda não tem convicção nenhuma de que é uma pessoa salva em Cristo Jesus, que tem vida eterna. Que se hoje esses céus se abrissem, você tem a convicção plena de que você subiria para estar junto do Rei dos Reis por toda a eternidade. O que Jesus quer te dizer nessa noite é que você pode tê-la nessa noite. Ter a convicção, ter a certeza plena de que você tem a vida eterna. Porque você tem a Ele. Se você tiver a Ele, nenhuma afirmação contrária na vida vai poder roubar de você essa convicção de que você tem a vida eterna. Porque se você tem a Ele, você tem a vida eterna. Se você não tem a Ele, você não tem absolutamente nada. Queria que todos ficassem de cabeça baixa, com olhos fechados. Se tem alguém aqui nessa noite que entrou nesse lugar que não tem convicção plena disso, e deseja nessa noite receber Cristo, receber a vida eterna que está nele, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, porque ninguém está olhando. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar.
Mais alguém que quer sair daqui nessa noite com a certeza no coração, na alma? Levante a mão onde você está, que eu quero orar por você. Amém. Pode abaixar. Amém. Amém. Aleluia. Mais alguém? Amém. Mais alguém quer tomar esse caminho sem volta? Poder ter convicção, certeza. Senhor Jesus, eu quero pedir que estes que levantaram as mãos, Senhor, pedir que o Senhor se revele a ele, se revele a cada um deles, Pai. Se revele a cada um deles, Senhor Jesus. Tu és a vida, Senhor. Tu és a vida eterna. Tu és aquele que sustenta todas as coisas pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor. Que esses filhos, Senhor, que por meio da fé, Senhor, estão abrindo seus corações e suas vidas, Senhor, para recomeçar ou para começar a caminhar nesse caminho sem volta, Senhor. Que o Senhor os encha do Teu Espírito Santo nessa noite. Que eles sejam cheios do Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. A Tua palavra fala que se nós pedirmos, o Senhor daria do Teu Espírito. Nessa noite eu peço, Espírito Santo de Deus, venha sobre eles. Venha sobre eles trazendo uma nova vida, Senhor. Convicção, fé e certeza de que o Senhor está neles e, portanto, eles têm a vida eterna. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém pelos corajosos que levantaram suas mãos nessa noite. Eu queria encerrar falando que a tua fé vai ser confrontada, em especial pelas suas emoções. As tuas emoções sempre vão estar em confronto com a sua fé. Pastor Edson, hoje ministrando de manhã para nas nossas vidas lá, ele falou uma coisa interessante. Ele estava passando por um momento de crise na vida dele. Ele falou assim: a tua palavra diz que o Senhor sempre manifestaria a tua presença na minha vida. E eu queria te dizer que eu não estou sentindo a tua presença na minha vida. A tua palavra fala que tu serias o meu consolo e eu estou inconsolado nessa noite. Ele falou algumas coisas mais ali. E ele terminou assim: mas eu te louvo porque as minhas emoções não definem quem tu és. Não é aquilo que eu sinto que define quem Deus é, mas é a minha fé que define quem Ele é. Primeira vez que eu li sobre a noite escura da alma, eu tive uma luz na minha vida, apesar de estar vivendo isso. A noite escura da alma é o momento na sua vida onde Deus mais manifesta a graça dele na sua vida. Porque só quem passou por isso sabe do que eu estou falando. É quando você vasculha, procura, ora, jejua, faz de tudo. E simplesmente Deus permanece em silêncio. E alguma coisa lá no coração, no teu espírito, sopra. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Amém? Fale para o seu irmão que está ao seu lado assim: a graça te basta. Amém? Deus os abençoe. Tenha uma excelente semana em Cristo. Lá atrás tem cantina, tem livros, tem os panfletos do Metanoia. Vão na paz, meus irmãos.